Então, bom dia para todo mundo. Iniciamos mais uma semana e renovando sempre esse desejo de a cada dia acolher aquilo que o Senhor nos fala a partir da sua palavra, da Escritura e de um modo muito particular da palavra do seu Filho no Evangelho. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje nós temos um belíssimo trecho do Evangelho, bastante conhecido, que se encontra em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Geralmente nós chamamos este trecho do Evangelho a parábola do bom samaritano. Porém, nós não podemos esquecer que antes de Jesus contar a parábola em si, nós temos uma introdução muito importante que contextualiza esse ensinamento de Jesus. Então, qual é esse momento? Lembrando que já desde o capítulo 9, já no finalzinho, Lucas dizia que Jesus tinha tomado a firme resolução de ir para Jerusalém. E, portanto, Jesus está aqui num caminho para Jerusalém e nós já temos observado que ao longo desse caminho Jesus vai encontrando muita gente. E nesses encontros há sempre um diálogo, há sempre uma pergunta, uma decisão, que tudo isso vai construindo o caminho de Jesus para Jerusalém. E neste caminho Jesus encontra um mestre da lei. E esse mestre da lei vai fazer uma pergunta a Jesus. É interessante que Lucas diz qual é a motivação. Por que ele vai fazer essa pergunta? Para colocar Jesus em dificuldade. Então imaginem que já é uma intenção um pouco comprometida, colocar Jesus em dificuldade. Mas de onde vem essa dificuldade? A dificuldade diz respeito à questão de saber qual é, de fato, o mandamento mais importante. É o mestre da lei, então um conhecedor da lei. E fala-se que no tempo de Jesus havia 613 mandamentos. Então imaginem, 613 mandamentos. Para nós hoje, quando falamos em mandamento, pensamos nos 10 mandamentos. E para muita gente ainda é difícil recordar os 10 mandamentos. E portanto se prefere dizer, esse resumo da lei, que o próprio doutor da lei vai fazer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, da tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ele também responde de uma forma muito essencial. Mas não podemos esquecer que os doutores da lei, os legistas, eles viviam permanentemente discutindo em torno desses 613 mandamentos. Imagine que somente 365 eram de proibições. Então, vejam que não é uma coisa tão simples, muito complexo, quando se diz respeito ao tema dos mandamentos no Antigo Testamento. Pois bem, mas a intenção é colocar Jesus em dificuldade. E aí ele faz aquela pergunta, que é uma pergunta que está presente no coração de todo ser humano, mesmo que não seja formulada desta forma. Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Então, todo ser humano, mesmo, como já dissemos, não tenha essa maneira de formular, talvez até nem acredite na vida eterna, mas no coração do ser humano está inscrito esse desejo irresistível de felicidade plena, de vida plena, de realização. Infelizmente, quando as pessoas reduzem o horizonte, estreitam o horizonte para responder esta pergunta, então vão buscar
aqui na sua vida terrena uma resposta. E essa resposta é impossível. Isto é, nós não somos apenas seres criados para uma temporada aqui na Terra, mas nós somos seres criados e amados por Deus para vivermos na comunhão com Ele. E se Deus é eterno, então a nossa vida também tem um germe de eternidade. E a pergunta, ela é crucial. Então, o que fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus está falando com o doutor da lei, então ele deveria saber, pelo menos teoricamente, porque a lei era justamente para isso. A lei é esse traçado, poderíamos assim dizer, como um mapa de retorno ao paraíso. Então a lei deveria justamente ser o caminho para conduzir para a felicidade plena. E a felicidade plena está justamente no paraíso, né, que é o modo de dizer a vida com Deus, que os nossos pais perderam. E, portanto, Jesus responde fazendo duas perguntas. E são duas perguntas distintas. Né? Não podemos pensar que Jesus repetiu, né? Disse de duas formas a mesma coisa. De forma nenhuma. Jesus disse nessas duas perguntas coisas bem diferentes. E que muitas vezes, se nós não prestarmos atenção, nós vamos pensar, né, que estamos dando a resposta às duas perguntas, mas não é automático. Então, quais são as perguntas? O que está escrito na lei, como leis? Então, vejam que o que está escrito e como leis. E aqui, no texto original, se utiliza um verbo muito específico, anagnosco, que significa a leitura em alta voz. Aqui a gente traduziu, né, como leis. Geralmente a nossa experiência de leitura é silenciosa, a não ser uma leitura em público. Mas geralmente ninguém lê um livro por aí, né, em voz alta. Então, naturalmente, nós pensamos aqui nessa leitura um tanto genérica. Mas aqui no texto e no contexto, Jesus está perguntando como é que ele faz a leitura para os outros. Como é que ele, na sinagoga, no momento do estudo da lei, como é que ele faz? Então, há uma diferença, o que está escrito e como leis. Vejam que Jesus não tinha uma escritura diferente daquela que os doutores da lei usavam na sinagoga e nos seus ambientes de estudo, de forma nenhuma. Jesus não trouxe um livro do céu diferente daqueles que eram utilizados nos ambientes dos judeus de estudo e de oração, de forma nenhuma. O problema que se constata entre Jesus e os mestres da lei não é na versão da Escritura, mas o problema está justamente na interpretação. Está nessa segunda pergunta, como leis? Então, a primeira é muito simples, basta saber ler. Então, com o que está escrito, então você repete o que está escrito. Mas como leis? Como se entende essa Escritura? E é justamente isso que o doutor da lei tem dificuldade. Vejam que quando Jesus pergunta a ele, né, o que está escrito e como leis, a primeira resposta ele dá. Está escrito assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e assim por diante. Agora, e a segunda parte? E a segunda pergunta? Essa segunda pergunta não se responde teoricamente, mas se responde justamente porque a interpretação significa a prática disso. E o doutor da lei deixa muito claro que ele não consegue responder a esta segunda pergunta, mesmo que faça a leitura pública, a leitura na sinagoga, a leitura no momento de oração, da liturgia, assim por diante. Mas ele ainda está na primeira pergunta, é o que está escrito. Então Jesus, ele vai dizer, né, faça isso e viverá. Faça isso. Né, coloque em prática isso. Ou seja, a primeira pergunta está bem respondida.
Agora, coloca em prática para responder a segunda pergunta. Né? Em poucas palavras, é isso que Jesus está dizendo. E aí o doutor da lei, ele manifesta uma dificuldade. E aí qual é a dificuldade dele? Até querendo se justificar. E quem é o meu próximo? Imaginem, quem é o meu próximo? Se ele perguntasse, e aí, como é que eu sei que amo a Deus? É porque isso a gente só vai saber no fim de tudo. Mas como é que ele não sabe quem é o próximo? Aí Jesus vai contar essa parábola. E a parábola é muito rica, né? O tempo aqui é curto para nós desenvolvermos, mas vamos pensar nessas linhas que são linhas mestras desta parábola que Jesus ensina. Então, primeiro, Jesus coloca uma situação. Jesus não faz uma reflexão teórica sobre o amor e assim por diante. Jesus coloca uma situação. Então, diante da realidade, não é suficiente especulações. Então não basta só fazer toda uma teorização do amor, toda uma filosofia sobre o amor, mas é preciso aplicar, né, de forma muito concreta o que significa amar. E aí Jesus conta, né, essa parábola partindo de uma situação de um homem que foi assaltado, ou seja, teve a sua vida ameaçada. Diz que pegaram o homem, roubaram tudo, espancaram-no e deixaram lá e foram embora. E ali passaram duas pessoas ligadas, assim, muito intimamente à religião e, portanto, conhecedoras da lei. E, sem dúvida, a primeira pergunta, também eles não teriam dificuldade de responder o que está escrito, mas tiveram também dificuldade de responder a segunda, como leis. Vejam que a parábola retoma, né, essa conversa de Jesus com o doutor da lei. Então, tanto o doutor da lei teve dificuldade para responder a segunda pergunta, como o levita e o sacerdote também não responderam a segunda pergunta. Isto é, como leis, como você interpreta, como você vive isso. E, curiosamente, um samaritano, que era considerado alguém que não era conhecedor da lei, ou até mesmo uma lei que o Pentateuco, né, dos samaritanos era um pouco suspeito, né? Então ele dá sinal, testemunha que está sabendo ler esse mandamento fundamental. E como é que ele faz essa leitura? Ele faz essa leitura com atitudes. É muito significativo que quando se diz aqui, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, coração, alma, força e inteligência. Então, palavras que indicam a totalidade do ser humano. Cada palavra dessa, né, daria aqui uma longa reflexão. Mas vamos ver como isso se aplica. Ele amou a Deus com o coração, amou a Deus com toda a alma, com a força e com a inteligência. Quando, vendo o homem caído, então ele se aproximou. Então ele, nesse aproximar-se, então ele está amando, sem dúvida, com o coração. Ou seja, o coração na Bíblia é o lugar onde a gente toma decisões. Então ele tomou a decisão. Ele viu o homem e foi lá. O coração na Bíblia não é o centro das emoções, mas é o centro das decisões. Isto é, os outros não olharam para o homem com o coração e continuaram o seu caminho, não tomaram uma decisão em favor do homem. Infelizmente, tomaram uma decisão igual àquela dos assaltantes, né? Foram embora. Depois nós temos esse cuidado, né? Ele se enche de compaixão e naturalmente ele está amando com toda a alma, com a sua interioridade. Depois ele fez os curativos, derramou óleo e vinho ali nas feridas do homem que foi assaltado e, portanto, ele está amando com toda a inteligência, né? Ele usou a inteligência, né? Fez os primeiros socorros para não deixar que aquele homem morresse. E depois disse que ele pegou o homem, colocou no seu animal e foi levar o homem para uma hospedaria. Isto é, ele usou toda a sua força para levantar aquele homem caído e colocar no seu animal. Então amou o homem com toda a força. Então vejam que essa leitura, ela é aplicação, é concreta. Ele amou a Deus e amou o próximo, e com todo o seu ser. Aí Jesus faz a pergunta, então, na sua opinião,
quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes. Aí o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia. E vejam que a pergunta de Jesus, ela não está na nossa lógica, porque quando nós falamos do próximo, o próximo é o caído, mas Jesus diz: quem se fez próximo? Então, quem se fez próximo foi o samaritano. Então, o próximo aqui é o samaritano. Então, em poucas palavras, Jesus diz que se não nos fizermos próximos, não encontraremos próximos para amar. Nessa dificuldade que ele tem, quem é meu próximo? Isto é, Jesus diz: se aproxime e você encontrará o próximo. Então esse é o desafio que o Evangelho de hoje nos lança. Não apenas esperar que o próximo se aproxime de nós para ajudarmos, mas devemos nos aproximar para enxergar aqueles que são de fato os próximos que necessitam da nossa misericórdia. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.